Olá, boa noite, como vocês estão? Espero que todos bem, com muita saúde em seus lares. Eu estou bem, graças a Deus. E estamos aqui mais uma vez para continuar com as nossas aulas de evangelização online ainda, né? Esperamos que por pouco tempo, mas como não sabemos ainda, temos que continuar por aqui. E continuaremos falando sobre Jesus e vamos fazer a nossa oração para começar a nossa aula. Então vamos todos fechar os nossos olhos, imaginar a figura meiga de Jesus e agradecer a Ele por tantas maravilhas que tem nos dado, pela nossa saúde, pelo nosso corpo perfeito. Agradecer pela oportunidade de poder assistir à aula, de participarmos da aula. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. E pedimos que continue sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo todos os dias. E que assim seja. Muito bem. Bom, então, continuando com as nossas aulas, como eu já havia dito, nós vamos continuar falando sobre Jesus. Falamos por algumas aulas sobre as parábolas, que eram as histórias que ele contava aos povos daquela época, né? Com muitos ensinamentos. E agora, hoje, falaremos sobre um momento da sua vida. Falaremos sobre a pesca maravilhosa, ou também conhecida como a pesca milagrosa. Vamos assistir a história para vocês entenderem do que se trata e depois a gente volta aqui e conversa sobre o assunto, tá bom? Vamos lá! Olá, crianças! A história de hoje se chama A Pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, e diz: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: ajudo outros a aprender sobre Jesus quando sigo o exemplo dele. Você já observou pessoas pescando? Elas geralmente ficam muito quietas e esperam. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro:
Vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando as costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens. E aí, o que acharam da história? Bem legal, né? Bem interessante. Esse momento da vida de Jesus é o momento em que ele recruta, que ele traz para perto dele os primeiros apóstolos. Os 4 primeiros apóstolos, que foi Simão Pedro, André, que era seu irmão, né? Que estava com ele no barco. Na história eu não falo o nome dele, mas ele estava com Simão Pedro no barco. João e Tiago, que também eram irmãos, amigos de Simão Pedro e André, e estavam no barco do lado. Todos os 4 foram seus primeiros apóstolos, seus primeiros discípulos. E Jesus, para que conseguisse convencê-los de seguir ele, era preciso que algo acontecesse, né? Será que se Jesus chegasse, a partir de agora vocês vão andar comigo e deixem suas vidas, deixem os seus trabalhos e venham comigo? Será que eles iriam? Não sei, né? Era preciso que Deus mostrasse, que Jesus, aliás, mostrasse para eles o seu poder, a necessidade de tê-los com ele, né? Para conseguir a confiança deles. E aí foi então que Jesus, naquele momento, a gente sabe que quando se trata da vida de Jesus não tem coincidência, né? Ele estava ali com aquela multidão, justamente onde os 4 estavam pescando, é porque ele tinha que estar ali naquele momento. E ele manipulou as energias e mostrou para eles, reuniu os peixes e eles conseguiram pescar tantos peixes, né? Encheram os barcos, que os barcos quase afundaram. E foi assim que eles se convenceram de que ele realmente era o Cristo, era o enviado, né? E obedeceram o mestre, quando ele disse que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. Por que será que Jesus disse isso para eles? O que isso significa? Jesus precisava dos apóstolos, né? Precisava da ajuda para poder divulgar, para poder
continuar suas pregações. Ele precisava de um suporte, né? Por isso os 12 apóstolos. E quando ele fala pescadores de homens, ele quer dizer porque as pessoas, os apóstolos iriam ajudá-lo a divulgar os ensinamentos, né? Os seus ensinamentos e assim trazer as pessoas para mais próximo de Deus. Então, por isso pescadores de homens, eles iriam atrair as pessoas para perto de Deus. Nós sabemos que os apóstolos não eram homens comuns, né? Não eram homens, qualquer homem, qualquer pessoa que Jesus encontrou e falava, vem cá, vamos ali, você vai ser meu apóstolo a partir de agora. A gente sabe que não. Eram homens, eram pessoas escolhidas por Jesus, eram espíritos evoluídos, né? Que com certeza no mundo espiritual já tinham programado essa missão de quando encarnados se juntarem a Jesus nessa missão, né? Então a gente sabe que ali não teve acaso, mas mesmo já havendo uma programação, foi preciso que Jesus fizesse ali aquela manifestação, aquela manipulação de fluidos, né? Atraindo os peixes para que eles se convencessem de que realmente ele era o Messias. E por que será? Como será que a gente vai trazer esses ensinamentos para a nossa vida? Será que nós também, será que essa passagem da vida de Jesus tem a ver com a gente? Como que a gente pode tirar ela de exemplo para o nosso dia a dia? Bom, nós também somos considerados pescadores, sabiam? E o que será que a gente anda pescando? O que será que a gente tem que pescar? Não é peixe. Nós saímos todos os dias e lançamos a nossa rede mas a gente não pesca algo, a gente atrai as virtudes que a gente tanto necessita para a nossa evolução espiritual. A gente traz para junto de nós, a gente conquista essas virtudes, né? Então esse seria o fruto da nossa pesca. Será que nós estamos conseguindo pescar essas virtudes? Será? Ou será que a gente não está pescando nada? Ou será que a gente está pescando alguns vícios, algumas fraquezas, algumas coisas ruins para as nossas vidas? A gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado, porque nós também somos pescadores. E Jesus lançou sua rede, né, de ensinamentos quando esteve aqui, deixou tantos ensinamentos maravilhosos, e nós temos a grande oportunidade de conhecer os seus ensinamentos, né, estudar. Então nós temos que colocar eles em prática na nossa vida, sim, precisamos. E isso nos vai ser cobrado quando a gente voltar lá para o mundo espiritual. E aí, você foi para o centro, você teve a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, praticou alguma coisa? O que você trouxe de bom lá dessa reencarnação? Isso é cobrado de nós quando a gente volta para o mundo espiritual. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida, do que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Será que a gente está aproveitando ela de uma maneira boa? A gente está sabendo aproveitar a nossa reencarnação, né? Essa oportunidade maravilhosa. E então, a gente tem que tomar cuidado com essa nossa pesca. Porque tem pessoas que às vezes pescam os vícios, pescam coisas ruins. Ao invés de se melhorarem, fazem adquirir vícios, o orgulho, a raiva, a vaidade, a avareza. Isso não é bom.
De jeito nenhum. Então vamos aproveitar a nossa pesca, porque depois vai ser cobrado de nós. E o barco onde os discípulos estavam, onde Jesus subiu para continuar a sua pregação, o que será que significa o barco para nós? O barco, ele significa onde estamos na nossa evolução espiritual, nosso degrau, em que degrau nós estamos da nossa evolução. É esse o significado do barco para nós, certinho? Então, essa passagem da vida de Jesus é de grande importância. A gente também vê ali, os discípulos durante a sua pesca exercendo a paciência, né? Ficaram ali a noite toda esperando. Somente com o raiar do dia eles desistiram e voltaram para a praia. Então é um ensinamento que temos que trazer conosco, a paciência, a fé. Eles não desistiram, ficaram ali o tempo inteiro. Quando amanheceu, eles conseguiram pescar? Não, mas depois conseguiram, né? E uma pesca realmente maravilhosa. Mas por quê? Porque as coisas não acontecem quando a gente quer. É outro ensinamento também que a gente traz dessa passagem da vida de Jesus. As coisas não acontecem quando a gente quer, elas acontecem quando elas têm que acontecer, quando está no momento certo, né? Eles ficaram ali a noite toda e não conseguiram pescar nada, somente depois, pela manhã, é que a pesca foi grandiosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vou deixar aqui uma historinha para ilustrar uma música para ilustrar a nossa aula, que também fala do tema. E fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Jesus a todos ensinava, de um barco fazia pregação, do amor divino ele falava, e o povo acompanhava com atenção. Quando terminou, falou a Pedro: vamos para o mar pescar. Pedro explicou que a noite toda nenhum peixe conseguiram apanhar. Mas confiantes na palavra do Senhor, lançaram as redes conforme ele orientou, e tantos peixes viram surgir que a um outro barco ajuda foi.